Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, queridos. Quantos estão felizes com Cristo? Amém? Hoje nós não vamos fazer a sala com as crianças. Nós estamos ouvindo o Senhor sobre um projeto que nós vamos estabelecer com as crianças. E hoje nós vão estar aqui conosco. Vão participar do culto conosco. Amém? Todas elas aí. Então nós estamos ouvindo ao Senhor. Nós somos uma casa que ouvimos muito ao Senhor. E o Senhor está nos destravando a algo preciso para essas crianças. Então hoje é o dia de nós estarmos todos aqui ouvindo. Amém? E eu quero falar com os homens da casa. Cadê os homens? Amém? Sábado que vem, dia 9. Diga comigo, sábado que vem, dia 9. Você tem um encontro aqui. Amém? Sábado, dia 9, às 19h30, mesa com os homens. Tem uns irmãos que estão viajando e é bom viajar mesmo. Passear com a família é a melhor coisa do mundo, irmão. Ó, eu tenho sido o que mais tem passeado aqui nessa casa. Amém? Porque vocês não vão poder falar que vocês não tiveram um exemplo. Amém? O ano que vem, depois você chega, nossa, pastor, não aproveitei nada de 2019, com uma palavra que o Senhor nos deu de volta para casa, e você não usufruiu dela, eu vou falar assim, ó, não foi por falta de exemplo. Então, esse ano eu vou passear bastante, vou passear. Ah, pastor, estou sem dinheiro para passear, vai chupar um picolé na esquina, mas vai sair com a sua família. Amém? Amém? Então, sábado às 19h30, todos os homens, nós queremos, tem algo do Senhor para passar para os homens aqui, e eu gostaria de estar com vocês sábado às 19h30 aqui, e é preciso, amém? E as crianças, que mantenham a atenção, o Ministério Infantil, as crianças também, amém? E nós vamos ouvir da palavra do Senhor, amém, querido? Glória a Deus. Não perca o ambiente que o Senhor produziu aqui no começo. Amém? Isso, não perca o ambiente. Você é portador da glória de Deus, você é portador de Cristo. E quando nós entendemos isso, nós manifestamos a graça dele. Amém? Nós manifestamos a graça dele. Então o Senhor, ele não vem num lugar, ele já está em nós. Amém? Se nós entendemos assim. Tinha um corinho que a gente cantava uma musiquinha quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E hoje eu entendi que quando eu cheguei aqui, ele veio comigo. Amém? Então meu Senhor, ele não fica nessas paredes, ele fica em mim. Amém? Ele está em você. E quando você entende isso, você manifesta a glória dele no ambiente. Nós manifestamos a glória de Deus no ambiente. Porque nós somos portadores da vida e da luz do Senhor. Somos portadores de vida. Somos portadores de luz. E se nós somos portadores da vida e da luz, irmão, nós manifestamos o que nós temos dentro de nós. Você não vem apenas por um culto, irmão. Você não vem por um culto. Você vem para uma reunião onde os santos congregam, a Assembleia dos Justos, a Assembleia dos Santos. Você está reunido com poder e glória. A igreja, ela se reúne, onde ela se reúne com poder e glória. Nós nos reunimos com poder e glória, porque nós portamos a vida do Senhor. E se nós entendemos isso, nenhuma reunião nossa vai ser comum. Nenhum culto vai ser comum. Nenhum culto vai ser o mesmo. Nenhum culto vai ser a mesma coisa. Porque você não vai depender de um culto para se relacionar com Deus. Porque você se tornará um culto ao Senhor. Nós nos tornaremos um culto. Ah, porque é da música que Deus gosta. Não, Deus não gosta da música, Deus gosta de você. Você é adoração. Nós somos a adoração.
E Ele sempre nos disse, o Senhor nos disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não plantam, não colhem, mas eu os dou alimento. Porque eles são a adoração, eles são a adoração, nós somos a adoração, toda a criação é adoração, toda a criação exalta o nome do Senhor. E quando nós entendemos isso, querido, você não vem para mais uma reunião, não, você vem para uma manifestação da glória e da graça do Senhor. Quando nós entendemos, amém. Abra tua Bíblia comigo, querido, em Efésios 3, versículo 14. Glória andará mastori calabalabas. Diri caralabastori andará lalara sheika lamas. Ei. Quantos estão comigo? Amém? Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Ora, para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Diga comigo: excede todo conhecimento, todo entendimento. Fala assim para o seu irmão: o amor de Cristo excede todo conhecimento. Quero fazer uma pergunta para você: qual é o conhecimento que você tem de Cristo? Qual é o nível do conhecimento que você tem de Cristo, querido? Não me responda, responda para você mesmo. Hoje nessa noite eu quero falar para você que o conhecimento do amor de Cristo, que o amor de Cristo
excede todo conhecimento. Em 2 Coríntios diz que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne, e até mesmo se nós conhecemos Cristo segundo a carne, nós vamos ter que mudar a forma de conhecer, porque é outra forma. Então todo conhecimento nosso é um conhecimento carnal, da raiz adâmica, lá de Adão. E você vai precisar conhecer Cristo através do amor fundamentado dele, não do conhecimento, não das nossas escolas de teologia. Não, escola de teologia é bom demais, mas só te dá um conhecimento adâmico. Se você vai precisar conhecer Cristo na experiência, você vai precisar receber a revelação de Cristo, para que você consiga entender quem é teu Pai. Você vai precisar de uma revelação de Cristo. Nós precisamos entender, irmão, que a religião ela nos apresenta Deus, mas só Cristo pode nos apresentar um Pai. Um religioso pode conhecer Deus, mas só um filho maduro pode desfrutar do colo de um pai, do Pai. Só um filho maduro. E existe muita diferença entre você falar que eu tenho um Deus e eu tenho um Pai. Existe muita diferença. Se você não conseguiu ainda transicionar disso, é porque você está no meio do caminho. A maior luta dos religiosos contra Jesus é porque Jesus, a forma de relacionar com o Pai, ele já falava assim, Paizinho, Abba Pai. E os religiosos, eles tinham o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Yahvé. E aí chegava Jesus, dizendo assim, meu Pai, meu Paizinho. Quebrava todo o protocolo da religião. Mas por que Jesus conseguia fazer isso, querido? Porque ele conhecia o Pai, ele não conhecia a religião. Ele não fluía da árvore do conhecimento, ele fluía através do próprio Pai. Ele não fluía de Adão, ele fluía dele mesmo, Cristo, que fluía através da vida do Pai. Então, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Sabe o que é ser pleno de Deus? Ser pleno de Deus é ser mais do que completo em Deus. Uma pessoa plena é uma pessoa que não tem necessidades. Ou melhor, ou ele não se apega às necessidades. Sabe o que é ser pleno? É você comer um pão com manteiga e não sentir falta da mortadela. Isso é ser pleno, porque você tem um contentamento dentro de você que provém do céu. Sabe o que é ser pleno? É comer um pão seco sem manteiga e não sentir falta da manteiga, porque em você tem um contentamento que vem do céu, porque você é pleno de Deus, porque o amor de Cristo excede todo conhecimento. Então, se até hoje você conheceu Cristo pela literatura, eu os convido a conhecer Cristo por experimentar dele, por experiência. Amém? Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que age em nós. E a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda eternidade. A Ele seja a glória na igreja. Cristo é a glória da igreja, irmãos. Amém? E essa semana o Senhor me dava essa palavra e eu escrevi bastante dela. E nós estamos vivendo dias onde as pessoas vivem sem direção. E isso fazem que as pessoas isso os fazem viver a sua vida através da experiência de outros. 100% das pessoas, para não dizer 100, mas a maioria das pessoas, elas buscam viver sua vida pautada numa experiência de outra pessoa.
Tudo isso porque neste tempo, o homem sensorial, ele tem sobreposto o homem espiritual. É uma geração que tem colocado em evidência o homem sensorial e abandonado o homem espiritual. E o homem sensorial, ele só se movimenta através dos 5 sentidos naturais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele só se movimenta nos sentidos naturais. E esses sentidos, eles foram herdados por Adão lá na árvore do conhecimento. Adão, ele vivia da vida do próprio Deus. Ele comia da vida do próprio Deus, ele recebia do próprio Deus. E ele resolveu comer da árvore do conhecimento e ele herdou esses sentidos. E hoje a geração, ela vive por esses 5 sentidos. Quando Adão abandonou a vida de Deus para viver através dos seus 5 sentidos, ele abandonou o conhecimento da vida de Cristo, a vida de Deus. Entenda comigo, fala comigo, vida de Cristo. Então por isso que o maior propósito de Deus para nós, irmão, não é ver você um homem próspero de dinheiro. O maior propósito de Deus para você é ver que Cristo habita em você. Porque este é o propósito. O plano de remissão do homem foi através da vida de Cristo. O plano original de Deus é que Adão sempre se alimentasse do próprio Deus, sempre se relacionasse com Deus na medida de experimentá-lo dia a dia e ser conduzido por Deus dia a dia. Mas o pecado o afastou, porque Adão decidiu, assim: não, Senhor, eu não preciso viver do espiritual, eu posso viver do sensorial. Eu posso viver, eu consigo. E o pecado fez isso, afastou Adão. E hoje que nós vemos, que nós sabemos que em Cristo nós resgatamos tudo aquilo que o Senhor tinha em Adão. Através de Cristo, quando você aceita Cristo, o Espírito do Senhor comunica ao teu espírito e você pode ter acesso ao homem espiritual. Só que essa geração, ela tem se alimentado mais, ela tem alimentado mais o homem natural, o sensorial, do que o homem espiritual. E por isso ela não consegue acessar a vida de Cristo. E sabe o que isso tem gerado nessa geração? Pessoas sem identidade. Fala comigo, sem identidade. Por que elas estão sem identidade? Porque cada um de nós já temos a nossa identidade desenhada por Deus. Antes de nós existirmos aqui na terra, o Senhor já tinha desenhado a nossa identidade. A palavra fala que nós somos eleitos e formados em Deus desde antes da formação do mundo. E cada um de nós temos uma identidade, um desenho de Deus para nós. Só que você só consegue acessar essa identidade se você estiver em Cristo. É através da vida de Cristo que você acessa essa identidade. E como o homem não consegue ter uma experiência com Deus por experimentá-lo, ele começa a copiar coisas que ele vê, que ele acha que é certo. E aí a religião nos ensina, aí você vê alguém da religião fazendo algo, você vai falar assim: eu vou fazer isso também. Mas não é a tua identidade. Você já tem uma identidade em Deus, que você precisa acessá-la. Deus não reproduz cópia, Deus reproduz filhos. E filhos não são cópias. Nem um filho gêmeo, ele tem a mesma identidade um do outro. Ele pode ter a mesma aparência, mas ele tem uma identidade específica. Cada um tem uma identidade. E o Senhor não quer a manifestação de cópias. Ele quer a manifestação de filhos maduros, porque Ele já colocou em cada um de nós a identidade para a cura e para a transformação dessa terra. E nós precisamos entender isso. A falta de identidade, João, tem produzido nessa geração uma geração de cópias. Uma geração que vai para o YouTube olhar famosos para copiar o que os famosos estão fazendo. Uma geração de pessoas e pregações de famosos para ver se aquela canção e aquela pregação os transforma, enquanto o Senhor já deu tudo o que Ele precisava em Cristo. Ele já é mais.
Nós precisamos entender isso. E por essa geração não entender, ela está tentando copiar uma geração, e está tentando copiar, e nós estamos reproduzindo um monte de cópias, e cópias não transformam. Por que cópias não transformam? Porque cópia não é o original. Um documento que é uma cópia, ele não tem validade. Você está entendendo? Se eu pegar meu RG aqui, e tirar uma cópia dele, e tirar uma cópia da minha carteira de habilitação, e o guarda de trânsito me parar ali, e eu mostrar para ele, está aqui a minha cópia, ele vai falar assim: isso não é original, isso não serve. A mesma coisa nós falamos no âmbito espiritual, no reino de Deus. Nós não podemos reproduzir cópias. Nós precisamos ligar o homem a Cristo, para que o homem restaure a sua identidade. E através da sua identidade você vai tocar as gerações. Através da sua identidade você vai trocar esta cidade, porque Cristo fluirá em você através daquilo que Ele já formou em você desde antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender isso. E essas pessoas, elas se tornaram incapazes, querido, de fluírem na identidade que o Pai já deu para elas desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque se desconectaram de Cristo. Mas eu tenho uma palavra para você. Em Adão nós desconectamos de Cristo, de Deus e do Pai. Mas em Cristo nós nos reconectamos à vida de Deus. Nós precisamos abandonar o sensorial, o que eu sinto, o que eu posso, o que eu faço. Nós precisamos abandonar isso, amém? Nós precisamos abandonar. Eu estou sentindo água, eu quero fazer algo, porque eu sinto. Você não deve sentir, você deve fluir através da vida de Deus. E se você não fluir através da vida de Deus, você não estará completo, você não conhecerá a profundidade, você não conhecerá a largura, não conhecerá o comprimento e não conhecerá a altura do amor de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós estamos experimentando estar em Cristo, mas o Senhor quer que nós entendamos sobre profundidade. Uma coisa é você entrar numa água até os tornozelos, e outra coisa é você mergulhar. Quantos já foram para a praia aqui? Quantos já foram para a praia aqui, irmão? Levanta a mão. Amém? Até que altura você entrou na praia? E o que você contemplou com águas? Você contempla tudo que é externo. Amém? Você contempla tudo que é externo. Você vê barcos, você vê pessoas, você vê as ondas, você vê as montanhas. Mas eu quero te convidar, se você não fez isso, faça, porque é muito bom. Compre um snorkel. Compre um snorkel. E comece a praticar mergulhos. Você vai ver um mar, uma praia que você nunca viu na sua vida. Pare de contemplar Cristo pela superfície. Mergulhe nele, que você vai contemplar um Cristo que você nunca conheceu em todos os anos da sua vida. E por muitos anos eu ia à praia e fazia isso. Quando eu descobri essa prática, querido, que eu comprei o meu snorkel e comecei a praticar. Aí você vai nas pedras assim, você começa a olhar peixes, corais, tartarugas. E eu nunca tinha visto aquilo, eu ia numa praia e nunca tinha visto. E aí eu comecei a selecionar umas praias de águas mais claras para mim poder praticar isso. E eu detestava ir à praia porque eu me queimava todo. E a partir do momento que eu comecei a praticar isso, eu amo ir à praia. Porque eu começo a ver umas coisas que eu nunca pude contemplar na superficialidade. A igreja está vivendo assim, um Cristo superficial. Um Cristo onde ele entra até a cintura e ele fala assim: até aqui eu posso ir, que não tem perigo. Mas se você mergulhar, você vai conhecer um Cristo. E eu falo para você, você vai conhecer o Cristo,
que você nunca conheceu em toda a sua vida de religião. Só que você não pode ter controle mais, você vai precisar mergulhar. Vai ter que fluir neste rio. Vai ter que mergulhar neste rio. Sair do sensorial e entrar no homem espiritual. Sabe, e o Senhor falava comigo que essa geração ela desconectou da sua identidade. E aí, no desconectar, essa geração se tornou um parasita da identidade alheia. Entenda que eu estou falando com você. Ela desconectou da sua identidade em Deus e se tornou um parasita da identidade alheia, da experiência alheia. E por não entender isso, não conseguem desfrutar da identidade que cada um tem, que só vai ser possível acessá-la se começarem a voltar a fluir da vida de Cristo. A nossa identidade está em nós e você só vai conseguir acessar ela se você acessar a Cristo. Quero que você entenda isso. Você tem uma identidade e você só pode acessar essa identidade se você acessar a Cristo. Quantos já viram na igreja a gente reproduzir um monte de pessoas que pregam igual? Quem já viu aqui? Que canta igual, que fala igual. Sabe o que é isso? Resultado de um parasitismo. Resultado de um parasitismo. E aí essas pessoas só conseguem relacionar com Deus através de liturgias religiosas. Ó, se apagar a luz eu canto, se acender eu não canto. Liturgia religiosa. Se o pastor daquela igreja for de terno eu ouço, se ele não for de terno eu não ouço. Liturgia religiosa. Ó, o culto, para mim Deus só vem no culto. Irmão, nós ficamos escravos, a igreja ficou escrava de culto. E ela acha que ela só é crente no culto. Nós somos filhos de Deus. O culto é o lugar onde nós manifestamos uma manifestação dele em conjunto na nossa comunidade. Você vem aqui para um propósito, para adorá-lo em unidade com os seus irmãos. Mas quando você vai embora depois daqui, você tem a obrigação de manifestar o que você foi fundamentado aqui na sociedade. E hoje nós estamos falando sobre identidade. Que você precisa acessar sua identidade em Cristo para você manifestar na sociedade isso. Ou você acessa ela em Cristo, ou você vai sempre ser a cópia de alguém. E o maior problema dessa geração é a falta de identidade. E esse parasitismo, ele adentrou dentro da igreja, reproduzindo cópias de um sistema mundano e podre, irmão. Nós precisamos entender isso. Arrastando pessoas para um lugar de infantilidade. A maioria dos frequentadores de cultos não possuem ou não desejam viver experiências com Deus. Uma criança, ela copia tudo, ela não é. A criança vê um adulto fazendo, ela quer copiar. Uma criança vê um artista na televisão dançando, ele quer dançar igual. Vê cantando, ele quer cantar igual. Vê alguém fazendo uma brincadeira, quer fazer igual. Por quê? Porque isso é o lugar da infância. E é neste lugar que a igreja está. Uma reprodutora de cópias. Uma reprodutora de cópias. Então aí você começa a reproduzir uma infantilidade. Crianças e crianças e crianças e crianças. Enquanto o reino de Deus fala que a igreja precisa ser madura. Que a terra precisa de homens maduros para manifestar a glória do Pai. Mas a igreja ela tem reproduzido crianças. E uma igreja que reproduz crianças, ela não pode aumentar o nível da revelação. Porque uma criança bebe leite. Mas o adulto, ele come comida. E aí, se a igreja não pode aumentar o nível da revelação, as pessoas não podem conhecer da revelação de Cristo. E aí nós passamos anos e anos alimentando-os com leite. Não que o leite não é necessário, o leite é necessário.
O leite é fundamento necessário. Por isso que a casa tem que ter discipulado. É por isso que a casa tem que cuidar de pessoas. É por isso que nós aqui temos discipulado um a um. Para discipular, para cuidar, para levar as pessoas até Cristo. Mas o tempo do leite é um período. Se a nossa mãe e o nosso pai continuassem dando leite para nós, 5 anos de idade leite, 6 anos de idade leite, 7 anos de idade leite, 8 anos de idade leite, 9 anos de idade leite, 10 anos de idade leite, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque as proteínas do leite só servem até os 6 meses de vida. Depois dos 6 meses é só um complemento. Depois dos 6 meses você já precisa ter outros nutrientes. Então a igreja ela não pode ficar no raso. Nós não podemos ficar na infantilidade. Precisa haver um nivelamento na igreja de Cristo. Precisa haver um nivelamento de maturidade na igreja de Cristo. Não dá para ter uma igreja onde uns são maduros e outros não são maduros. Nós precisamos entrar nesse lugar de maturidade, irmão. Lá na minha casa tem um pé de uva. E eu vou falar do pé de uva de novo para vocês, porque saiu uma nova revelação essa semana. O pé de uva madurou a metade, no mesmo cacho, a metade das uvas amaduraram e as outras metade não amaduraram. E aí eu falei assim, mas como é que eu vou colher essas uvas? A metade está madura e a outra metade não está madura. Eu vou esperar mais um pouquinho, para ver se amadurece a outra. Eu esperei, sabe o que aconteceu? Estragou as boas e estragou as verdes. Aí eu falei, Senhor, por quê? Aí o Senhor falou assim, uma igreja que uma parte dela não amadurece, ela mata o propósito de quem já está maduro. Porque o propósito daquelas uvas era ir para a minha mesa e alimentar a minha família. Só que eu fiquei esperando as verdes amadurar para não colher. O que aconteceu? As maduras não cumpriram o propósito de ir para a mesa e alimentar a minha família. Entenda isso no âmbito espiritual. Ou todos entram num nível de maturidade no Senhor, ou vai ter que ser colhido imaturo. E quando você é colhido imaturo, o que você faz na mesa? Você pega as verdes e joga fora e alimenta das maduras. O tempo da colheita tem chegado, é por isso que o Senhor fala, o que ele fala? Meu Deus do céu, haverá um tempo onde será separado o joio do trigo. Haverá um tempo, querido, onde é isso. A separação do joio do trigo é a separação da maturidade, porque o Pai está levantando uma geração madura. E quando nós falamos de igreja, nós não falamos do Ministério MEG, nós estamos falando da igreja de Cristo. O Senhor tem feito um tempo de separação de filhos maduros na igreja dele, principalmente nessa nação chamada Brasil. E essa separação de maturidade vai nos posicionar como uma nação onde a glória do Senhor será vista. Uma nação onde a glória do Senhor será repleta. Porque Ele está levantando uma geração de filhos ruios, filhos que não enxergam apenas o hoje, mas enxergam o continuar de uma geração, filhos que enxergam a continuidade de um processo que Deus está fazendo em nós, filhos que não vão querer nada externo, filhos que estão fluindo a partir da vida de Deus que está em nós e através de nós. Então tudo que o Senhor vai fazer em você não vai ser com nada externo, vai começar de você para fora. Então deixa eu falar para você, não queira exigir maturidade de alguém se você não está maduro. O amadurecimento vai vir em você primeiro, para que depois outras pessoas sejam maduras. Mas esse amadurecimento não pode ser por aparência. Não pode haver um amadurecimento por aparência, irmão. Não pode haver um amadurecimento por aparência. Quem já foi no mercado aqui e comprou uma fruta bonita? Uma laranja bonita. Quem já comprou uma laranja bonita? E a hora que foi chupar estava azeda? Quantos já fizeram isso? Entenda aqui comigo. Não adianta
ter aparência de maduro se não estiver maduro. Ah, mas eu já estou maduro, olha a minha aparência. A questão é, você pode estar maduro, mas você já está doce? É neste lugar que nós não podemos entrar, o lugar das aparências, irmãos. Não, eu sei fazer, pastor, eu já estou maduro, eu já estou bonito, olha aqui minha aparência. Esquece a sua aparência. Nós estamos querendo falar se você já está doce, porque a maturidade ela só pode ser vivida quando ela é completa e não pela metade. Uma fruta que tem aparência de madura, mas não é madura, não é madura, querido. Ninguém come, ninguém desfruta, ninguém chupa dessa fruta. Se você pegar uma dúzia de laranja azeda, você não faz nem suco com ela. Então não adianta estar aparente. E eu quero falar com você sobre isso. Não adianta viver essa aparência. Você precisa ser maduro. Não precisa você não pode aparentar maturidade. Você precisa ser maduro. A aparência nos engana. Por isso que quando o Senhor falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como você vê, Samuel, eu vejo como diferente. Você vê por fora. Eu vejo o coração, eu vejo qual é o princípio da pessoa. E a maturidade está em viver os princípios do reino de Deus, irmão. Se nós entendermos isso, nós vamos sair de um lugar de infantilidade. Nós vamos sair de um lugar de cópias e vamos reproduzir aquilo que Deus já colocou em nós desde antes da fundação do mundo. Você não vai precisar ouvir um youtuber para você reproduzir a sua adoração. Você não vai precisar ouvir um pregador lá fora para você reproduzir a pregação desse pregador. Porque você vai acessar da vida de Deus e vai comer da vida de Deus. E aí o Senhor vai começar a agir através de você, por você, e influenciar as gerações. Ah, Senhor. Checa lamalabas, toriando alamas. Obrigado, Senhor. Uma geração que prefere o mais fácil, irmão. Uma geração que come qualquer coisa e estão sendo fundamentados por um evangelho de facilidades. Um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E é comum no nosso vocabulário evangeliquez, não é? Dizer assim: olha, hoje quem vai ministrar é um homem muito usado por Deus, vai lá. Aí o Senhor me falou no meu coração assim: até quando a igreja vai viver da fama dos outros? Até quando a igreja vai ficar na infantilidade? Até quando a igreja irá viver no parasitismo, colado no conhecimento de alguém? Até quando? Até quando? Até quando uma palavra que é ministrada nessa casa aqui só vai ter valor para você se for os apóstolos famosos que vierem ministrar aqui? Até quando a palavra liberada nessa casa vai fazer efeito em você? Até quando você vai desprezar? Até quando você vai desprezar as ministrações que são ministradas nessa casa? Porque não são pessoas com expressão nas redes sociais. Porque são pessoas que não têm expressão no mundo artístico. E até quando você vai ficar desprezando as palavras que são liberadas todos os dias dessa casa? Como é impressionante, irmão. Como nós preferimos viver e comer de pessoas que são famosas. Como nós preferimos comer de pessoas que têm expressão na sociedade. Quantas ministrações nessa casa foram liberadas como sementes do céu para cá? Aí vem outra pessoa ministrar aqui, ministra tudo que já foi ministrado, e as pessoas vêm: Senhor, pastor, você viu o que ele falou? Eu falei: não, Deus já falou isso já faz um mês atrás. Sabe o que é isso?
É porque nós ainda vivemos no parasitismo de comer de quem é famoso. Nós não entendemos o que o Senhor está falando todos os dias. Precisamos entender e começar a desfrutar da vida de Deus. Toda palavra liberada nessa casa não é uma palavra, querido, que vai ficar ao vento. Domingo passado o Miqueias ministrou aqui sobre pôr em ordem todas as coisas para poder viver o crescimento de Deus. E aquela palavra, ela pegou o meu espírito de nós entendermos. Aí você vai dizer, quem é? É o Miqueias. É o Miqueias, eu não vou ouvir. Querido, aquela palavra, alguns pastores de nome nessa nação precisariam ouvir aquela palavra, começar a pôr em ordem para o progresso do reino de Deus atingir essa geração. Mas nós desprezamos o que Deus tem colocado. Nós desprezamos os ministros desta casa. Nós desprezamos as palavras que são liberadas aqui, porque nós somos pessoas que damos relevância para alguém que tem um conhecimento ou alguém que tem expressão na sociedade. E aí nós queremos reproduzir a cópia dessas pessoas aqui. Nós olhamos para o ministério que tem expressão e falamos, vamos reproduzir lá, porque se lá deu certo, aqui vai dar certo. Deixa eu falar para você, para de reproduzir o que eles estão fazendo lá, porque o que eles estão fazendo lá é a identidade que Deus deu para eles lá. Aqui existe uma identidade própria e específica para essa casa. E se nós sairmos, desviarmos dessa identidade, nada fluirá. Nós temos uma identidade. Deus não reproduz cópias. E aí o Senhor falou comigo assim, filho, a igreja tem que ser meu corpo. A igreja é o meu corpo, aonde os meus filhos são membros. A igreja não é um hospedeiro de parasita. A igreja não é um hospedeiro de parasita. Porque o parasita, ele cola no hospedeiro, irmão. Entenda isso. O parasita, ele precisa de um hospedeiro. O parasita, ele não vive se não tiver um hospedeiro. Se não tiver um hospedeiro, ele morre. A igreja não é um hospedeiro de parasita. A igreja é o corpo de Cristo, onde os filhos são membros deste corpo. Os filhos de Deus. E se nós entendermos isso, nós vamos mudar a nossa visão de igreja. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 30. Abra a tua Bíblia comigo em Provérbios 30. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos. Estamos indo mais profundo nesse rio. Estamos indo mais profundo nesse rio. Mais fundo, mais profundo, mais fundo, mais profundo. Estamos indo mais profundo nesse rio. Provérbios 30, versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Midá e Midá. E há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. E quatro que nunca declaram é o bastante. O Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. E os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou quem trata sem consideração a obediência, sem consideração e obediência à própria mãe. E serão arrancados os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou que trata sem consideração e obediência à própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes dos abutres. A sanguessuga tem duas filhas que me diz, me dá e me dá. E o mais interessante, querido, que a sanguessuga é um parasita. E todo parasita, ele só quer me dar e me dar.
Quem já entrou num riozinho aí e grudou sanguessuga no corpo aí? Alguém? Se você não tirar ela, você também, João? Já? Tinha um riozinho ali, um torrão de ouro ali, o árbitro, você entra lá naquele riozinho? De vez em quando eu fugia da casa da minha mãe lá, ia na capontinha lá nadar. Eu nunca peguei não, meus colegas saíam com uns caramujos grudados, com as sanguessugas grudadas. Mas eu quero chamar a tua atenção sobre isso. Quem vive pela vida dos outros é um parasita. Quem vive da vida dos outros, porque o sangue é vida. E a sanguessuga, se você deixar ela vai ficar no seu corpo 50 anos, se você deixar ela fica. E vai viver 50 anos sugando o seu sangue. Enquanto você viver, ela vive. Só que tem um problema. Se ela começar a sugar muito seu sangue, sugar, uma hora você vai morrer. E todo parasita morre junto com o hospedeiro. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você não é um sanguessuga não, né, irmão? Não quero morrer não. Você vai entender isso. Não estou falando nada de coisas materiais aqui, eu estou falando tudo no reino espiritual. Mas o mais interessante, porque nós estamos falando de paternidade aqui, não estamos? Começamos a falar de paternidade. Olha aqui que o versículo 18 diz: os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou quem trata sem consideração e obediência a própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. O que olho é, querido? Visão. Quem ridiculariza o ensino da paternidade e não obedece, está falando de pai e mãe, está falando de paternidade. No reino de Deus nós falamos que a igreja é a mãe dos filhos de Deus e o Senhor é o pai. Inventaram uma nova mãe para o Brasil aí, mas a igreja é a mãe dos filhos de Deus, amém? A igreja, o corpo de Cristo, é a mãe dos filhos de Deus, e o pai é o próprio Senhor. E quando nós desprezamos os conselhos, ridicularizamos os conselhos da paternidade. O que é ridicularizar seu pai, querido? Ridicularizar seu pai é você não considerá-lo, é você não ouvi-lo, é você não atentá-lo. Um filho que ridiculariza o pai é aquele que não presta atenção no pai. É aquele filho que, se o pai estiver em casa ou não estiver em casa, não tem importância. Eu faço do jeito que eu quero e da forma que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. E esse versículo ele fala, cara, os olhos, a visão será arrancada pelos corvos. E os corvos vão dar para os seus filhos comerem. Todo filho que perde a visão em Deus se torna um sanguessuga de um sistema podre. Começa a olhar famosos e quer copiar famosos. O corvo, posso dizer que a religião vai adotar essas pessoas, vai colocar em evidência, vai tirá-los da visão do reino e vai alimentar os seus filhos que vivem debaixo da religiosidade. Entendeu comigo isso ou não? Isso é um rema. Isso é um rema. O Senhor me deu. Filhos que não ouvem a paternidade vão servir, vão ter seus olhos tirados pela religião, e a religião vai dar os seus olhos para alimentar os seus filhos, os filhos da religiosidade. Vou falar de um cara que aconteceu isso, Sansão. Sansão desprezou os ensinos do seu pai, desprezou as orientações da sua mãe, se entrelaçou com Dalila, que podemos falar que Dalila representa um sistema de manipulação. Jezabel. Quando nós falamos de Jezabel na igreja, nós estamos falando de um sistema manipulador. E Jezabel não se expulsa com oração e jejum. Jezabel se expulsa com posicionamento e palavra. Precisou de um profeta dizer: está errado, Acabe, você foi manipulado a trazer idolatria para Israel, está errado. Precisou de um corneteiro levantar a mão e dizer assim: está errado. Mas precisou de um doido que Deus levantou, Jeú, um homem cheio da unção, que cavalgou em seu cavalo e chegou lá e derrubou o sistema de Jezabel.
Hoje o que nós estamos vivendo é uma igreja que o Senhor está levantando, profética, mas o Senhor está levantando homens para derrubar um sistema sobre essa nação. Jeú, o Senhor levanta qualquer um, mas a igreja precisa ser o Elias de hoje, o profeta de hoje, que come do Pai, vê do Pai e transfere para a terra. E a igreja fica aí, a salvação do Brasil está no Jair Messias Bolsonaro. Querido, deixa eu falar para você, a salvação do Brasil não está no nosso presidente, a salvação do Brasil está numa igreja profética. Para destruir um principado de manipulação num país, não é através de um presidente. O principado de manipulação num país, ele se destrói quando tem uma igreja profética denunciando o erro através da vida de Deus. Sabe, quando a gente olha para o Jair Messias Bolsonaro, eu vejo assim, que ele é um Jeú sendo usado por Deus para derrubar Jezabel. Porque para derrubar Jezabel qualquer um derruba, mas para denunciar só pode ser denunciado através de uma igreja profética. O povo de Israel estava no engano, vivendo idolatria e achando que estava normal, até que levanta o profeta Elias e fala assim: ei, assim diz o Senhor, vocês desviaram dos meus estatutos e dos meus princípios, e nós vamos ver quem é Deus aqui. Se Baal é Deus, vai cair fogo do céu, mas se o nosso Deus é Deus, que haja fogo do céu, consuma o altar, e toda a terra, e toda a lenha, e o Deus que responder com fogo, este o consumirá. A igreja precisa ser a igreja que atrai o fogo, que atrai a glória de Deus, e profética. Mas se nós ficarmos copiando, nós não vamos conseguir ouvir daquilo que o Senhor não tem. Quantos profetas tinham passado antes de Elias? Quantos profetas tinham medo de Jezabel? Quantos profetas foram mortos por Jezabel? Deus conta com Elias, uma igreja profética que vai levantar e vai denunciar um sistema. E depois que a igreja for profética, orar, denunciar esse sistema, querido, tenha certeza, Jeú vai vir para derrubar o sistema. A igreja não vai precisar colocar a mão. A igreja não precisa colocar a mão para destruir Jezabel. A única coisa que a igreja precisa fazer é ser profética e liberar a verdade. A igreja libera a verdade, as pessoas são transformadas por essa verdade. E vocês ficam, não pensa nisso. Nós estamos numa luta que não é contra a carne nem contra o sangue. Um principado não é destruído na mão. Um principado não é destruído na guerra. Um principado é destruído no ato profético, na denúncia. Quando o povo de Israel estava enganado, Acabe, ele trouxe todos os costumes de fora, tudo que Jezabel de Israel para dentro de Israel. Prostituição, idolatria, altares, a Baal, Zebulon e outros deuses. Porque ela manipulou. E Jezabel, ela manipula em troca. Acabe, faça isso que eu te dou prazer. Faça isso que eu te dou isso. Dá para entrar num outro caminho aqui. A manipulação, querido, é algo das trevas. A igreja precisa ser profética, senão ela perde a visão. Sabe por que a igreja está sem visão? Porque ela copiou, caiu na religião, e a religião deu seus olhos para que os filhos da religião se alimentassem. E a igreja não consegue ter visão mais. E é por isso que nós ficamos noiados de vir por um culto de domingo e achar que isso está bom. Ficamos noiados de vir aqui chacoalhar nossa cabecinha e achar que isso está bom. Você não foi chamado para vir num culto de domingo, querido. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus na terra. Você foi chamado para transformar a terra. Sabe o que é interessante do parasita? O parasita, ele é um organismo que vive associado com o outro, e ele retira do outro todos os meios para a sua sobrevivência. E normalmente ele prejudica o hospedeiro. A maioria dos parasitas prejudica o seu hospedeiro. E esse processo de parasitismo, ele traz doenças infecciosas e infestações. E às vezes você vê uma planta, quando para um parasita numa planta, ela começa a morrer.
Você vê um animal, quando ele começa a ficar cheio de carrapato, aquele cachorro, ele começa a ficar doente, se a quantidade. Agora no reino de Deus, um parasita no reino de Deus, ele traz para a igreja infestações e infecções para o corpo de Cristo. O corpo que tem parasitas e não tira o parasita, ele fica doente. A igreja que permite que o parasitismo entre nela, ela fica doente e ela se adoece. Então a igreja de hoje, o modelo da igreja de hoje é um modelo doente, porque ela permitiu que o parasitismo entrasse nela. O parasita, ele pode causar morte do corpo. E o parasita morre junto com o corpo. Então hoje você está sendo confrontado a sair do parasitismo. Porque se você ficar no parasitismo, o corpo vai morrer. E se o corpo morrer, você também morrerá. Agora, o problema do parasitismo é que antes dele morrer, ele libera sementes para nascer outros parasitas. Ele morre com aquele corpo, mas nasce outros parasitas que vão se infestar em outros corpos. E aí isso continua. E é muito claro isso, e eu quero falar com você hoje sobre isso, querido. Você precisa ter certeza de com quem você está andando. Você precisa, preste atenção. Você precisa ter certeza com quem você anda. Porque se essa pessoa for um parasita, ela vai te infeccionar, ela vai te infestar, ela vai te adoecer e vai te matar. Relacionamentos por afinidade são relacionamentos que são propícios para o parasitismo. Nossos relacionamentos não podem ser por afinidade. Nossos relacionamentos precisam ser por propósito. E a maioria dos relacionamentos por afinidade são frutos do parasitismo. E o parasita, ele vive por destruir, porque ele vive numa vida de ingratidão e egoísmo. O parasita é egoísta, ele só quer para si. Se você está vivendo um ambiente egoísta, você pode estar sendo vítima de um parasita. E você pode estar sendo vítima da manipulação. Um parasita é um sistema manipulador. Certifique com quem você está andando. Certifique-se. Quando eu comecei a entender algumas coisas sobre o reino de Deus, eu comecei a sofrer muito, irmãos. Porque eu perdi quase todos os meus amigos. Eu perdi quase todos os meus amigos. E eu comecei a descobrir as coisas e isso me machucava muito. Me machucava muito, me machucava. E eu fui falar para o Senhor falou assim: eu estou destruindo todas as relações por afinidade. Porque agora você decidiu viver o meu reino, eu vou ter que colocar você num lugar de propósito. Tudo que era por afinidade, que não te levaria a este propósito, eu estou destruindo. Relações por afinidade são danosas, porque elas são relações naquilo que te interessa. Relações por afinidade, seus amigos que só são amigos por afinidade, eles são amigos porque alguma coisa você tem a oferecer a eles. Agora, amigos de propósito, não interessa quem você é. Eles sabem que juntos vão construir para o reino do Pai. Então você precisa entender isso, querido. O parasita, ele vive na raiz da ingratidão. Por que ele vive na raiz da ingratidão? Porque ele é egoísta. Eu estava na praia semana passada. Eu gostaria de não ter um ouvido tão bom como eu tenho, irmão. Eu gostaria de não ter, né? E aí eu estava lá fazendo snorkel e eu escuto dentro da água. Depois eu saí e eu vi uma mãe conversando com uma filha. Uma mãe conversando com uma filha. Eu falei, aí o senhor falou assim: escuta. Eu falei, pô, eu escutar a conversa dos outros. Escuta. Aí eu saí e fiquei escutando. E a mãe falava assim: filha, ó, nem pensar que eu vou na casa dos parentes do seu pai. Você está louco? Uma mãe falando para uma filha, a filha devia ter uns 11 anos.
E o pai estava lá no guarda-sol. Lá no guarda-sol. Nem pensar que eu vou pegar um avião com o seu pai e vou lá para o Nordeste, na família daqueles parentes, aquele lugar que não tem nada para fazer, mal acabado, mulambento. Olha, mãe, Jezabel pura, mulambento. Seu vô montou num jegue, mandou todo mundo, agora o que eu vou lá ficar agradando seu vô? Estou contando para você o que ela falou. Ainda bem que eu não conheço ela, irmão. Porque se fosse da Meg, ia ter um tempo de discipulado. E começou a destruir a família do pai para a filha. E aí daqui a pouco a filha estava só ouvindo, daqui a pouco a filha começou a concordar. E começou a falar, mesmo, não sei o quê. Aí só tem aquela tia lá que é legalzinho, o resto... Aí começou a mãe manipulando a filha. Isso é uma estratégia demoníaca, porque com certeza o pai estava planejando uma viagem para visitar seus familiares. A mãe estava manipulando a filha para dentro de casa ser um voto a mais contra o destino do marido. Aí eu levantei e falei, senhor, não é possível isso aí. Ele falou assim, vai ouvindo. E começou, e falando, e começou. Daqui a pouco a mãe sai da água com a filha, meu amor, beijinho para cá, beijinho para lá, e vai sentar junto. Aí o senhor, eu falei assim, mas por que o senhor me fez ouvir essas coisas? Aí o senhor foi descendo no meu coração e foi falando assim, querido, o parasita, ele vive na raiz da ingratidão. Esse marido é o que sustenta a casa. Esse marido, quando ela casou, era o homem mais bonito da face. É o homem que tirou ela, talvez de um lugar, aí o senhor foi falando para mim, eu não sei, eu não conheço a vida da pessoa, de um lugar que ela não tinha nem o que comer direito. Hoje ele trabalha, ele sustenta a casa, ele traz eles para a praia aqui, está dando lazer para eles. E ela vive na raiz da ingratidão. Não reconhece os seus familiares e manipula. Agora, o senhor começou a falar comigo assim, filho, quem ama o seu cônjuge, ama seus familiares. Anota aí, irmão. Anota aí, por favor. Anota aí. Anota aí. Você precisa anotar isso. Quem ama o seu cônjuge, ama os seus familiares. Quem ama a sua esposa aqui, irmão, levanta a mão. Quem ama seu esposo aí, levanta a mão, fica com a mão levantada. Então você tem que amar a sogra e o sogro. Pois eles são os pais do seu cônjuge. Se não fossem eles, você não teria o seu cônjuge. Você deita todas as noites com o sangue do seu sogro e da sua sogra. Você se tornou um. Você casou e se tornou um com quem é sangue do teu sogro e da tua sogra. É por isso que no corpo de Cristo nós somos um, irmão. Entristecer os pais do cônjuge é entristecer o cônjuge. Quem ama não entristece o amado. Se não ama o sogro, não ama a sogra, anota aí. Se eu não amo meu sogro, não amo minha sogra, eu não amo meu marido e eu não amo minha esposa. Pastor, mas eu amo meu marido e não amo meu sogro e minha sogra. Você está vivendo na mentira e não na verdade. Se você ainda está vivendo nisso, o Senhor vai alinhar seu coração hoje, nessa noite. Nós precisamos entender isso, irmão. Os familiares do seu cônjuge, pode ser que eles não tenham o Senhor, eles podem até não gostar de você. Mas se você ama seu cônjuge, você tem que amá-los. Você tem que apresentar sacrifício ao Senhor por eles. Você tem que apresentar a vida ao Senhor por eles. Então o parasitismo, olha o estado de parasitismo daquela mulher. Vivia do cônjuge, mas gerava dentro de casa uma manipulação contra o próprio cônjuge. E o parasitismo, ele tem entrado, querido, na paternidade também. Muitas pessoas, elas desejam receber do pai espiritual, mas não desejam ser impulsionados pelo pai espiritual. Apenas querem receber as experiências que o pai espiritual teve.
Na verdade, elas só querem ter os seus egos massageados, porque elas querem desfrutar de uma massagear de ego, e elas não querem se posicionar para a mudança, para a transformação. Porque um filho, para ser posicionado no destino da transformação, ele vai necessitar de posicionamento primeiro, pessoal, esforço, coragem e renúncia para romper com o sistema mundano. Não é possível você viver o Evangelho somente pela experiência do seu pai espiritual. Queridos, não é possível você viver o Evangelho somente pela experiência dos pais dessa casa. Isso não vai ser possível. A experiência espiritual dos pais dessa casa é somente o impulso que vai te dar para você ter a sua própria experiência. E para você andar em paternidade é preciso você ter disposição. Disposição eu traduzo por querer. Você tem que querer, porque se você não querer, quem não quer dificilmente vai sofrer as mudanças. Quando eu quero, eu escuto e pratico. E se você quer andar em paternidade de verdade, tudo que atrasa você crescer vai ser destruído. Se você quer viver a maturidade do reino de Deus, vai ser abalado tudo que... eu não quero perder minhas amizades, eu quero continuar vivendo a minha mesma vida. Eu quero viver a minha mesma vida. Eu quero viver a minha mesma vida. Então pare de viver em paternidade. Porque se você está andando em paternidade, você está sendo alinhado para a transformação que a terra precisa. Você está sendo alinhado para a transformação que a terra precisa. Tudo que atrasa o seu destino vai ser abalado. Se são amizades, vão ser abaladas as amizades. Se essas amizades elas são por afinidade com conveniência, pode ter certeza, vão ser todas destruídas. Porque você vai precisar ter uma experiência com o Senhor. Você pode ver um chefe cozinhando na televisão e ele dá um prato de uma receita para você, e você vai saber fazer aquela receita, vai saber falar para as pessoas, mas você só vai ter experiência quando você pegar para fazer aquela receita e você experimentar dela. A paternidade não vai te dar só a receita. A paternidade ela vai te ensinar onde colher os ingredientes. Vai te ensinar a cozinhar e você vai preparar a sua comida. Você precisa viver a experiência. Você precisa vencer os seus traumas. Você vai viver pela sua experiência para vencer os seus traumas. Não vai esconder mais a mazela sua, porque um filho maduro não esconde mazela. E um filho maduro é aquele que tem sua própria experiência, ele não vive da experiência do pai. A experiência do pai apenas impulsiona para que ele cresça mais. A experiência da paternidade é só um impulso para que o filho possa viver sua própria experiência com o pai. E quando eu falo pai, eu falo do paizão, nosso pai. Um pai não trará um prato pronto para o filho maduro, querido, porque filho maduro já sabe cozinhar, já sabe colher. E nós precisamos entender isso. E existe uma diferença de um filho maduro e de um parasita. Um filho maduro, ele se alimenta da vida de Cristo através dos ensinos que a paternidade ensina. Um parasita, ele se alimenta da vida do outro, ele cola no outro e ele quer todo dia uma coisa nova. Ele tem o pensamento adâmico. Um parasita, ele olha e fala assim, não, eu quero uma coisa nova. Eu quero um aprendizado novo. Eu quero uma palavra de efeito nova. Um filho maduro, ele se movimenta conforme a mente de Cristo. Ele come de Cristo. Uma palavra como essa que foi liberada aqui nessa noite. Uma feijoada, num filho maduro, produz muito, muito, muito. Num parasita não produz nada. Porque o parasita, ele quer os seus egos amassageados. Então, um filho maduro, ele se movimenta através da mente de Cristo. Tudo que foi liberado aqui, ele sabe como colocar em prática depois. Um filho maduro não se ofende com uma palavra como essa que foi liberada aqui nessa noite. E ele sabe que ele precisa de alinhamento.
Um filho maduro se movimenta conforme a mente de Cristo, querido, não conforme a mente de Adão. Movimentar conforme a mente de Adão é pensar em si próprio. E uma das maiores raízes do parasitismo é que só pensa em si. Uma das maiores raízes de um manipulador é que só pensa em si. Deixa eu falar para você. Um manipulador é um parasita. O espírito de Jezabel é um espírito parasita que precisa ser arrancado do corpo. O Odair estava contando para mim, pastor, eu fui na escola de profeta e eu aprendi muito sobre Jezabel. Jezabel não adianta jejum e oração, é isso mesmo, filho. Jezabel, ela precisa, uma igreja profética que denuncia o espírito de manipulação. O manipulador, ele faz tudo em prol dele, ele é egoísta. Você quer saber alguém que está sendo fruto de uma manipulação? Ela está sendo fruto de um isolamento. Se eu sou uma pessoa manipuladora e o Alexandre não fez o que eu quero, eu vou conduzir o João para andar comigo e afastar-se do Alexandre. E o João não vai saber que ele está sendo manipulado. Porque na verdade o meu negócio não é com o João, meu negócio é afetar o Alexandre. E a igreja fez isso por muito tempo. Quando a igreja não queria entrar no caminho do Senhor, o que a igreja fazia? Os líderes da igreja manipulavam e afastavam aqueles que estavam vivendo conforme a vontade do Senhor. Os líderes da igreja se manipulavam uns outros e as pessoas não se notavam, falavam, afasta daquele irmão, que aquele irmão é herege, aquele irmão tem um problema. E isolavam, porque na verdade não queriam viver o que Cristo estava fazendo, não queriam ter a sua manipulação desmascarada. Viviam debaixo de um espírito jezabélico. Então toda pessoa que é manipuladora, ela vai fazer de tudo para que as suas vontades sejam feitas. E o dia que a sua vontade for contrariada, ela vai fazer de tudo para isolar as pessoas do ambiente. Jezabel, não adianta a gente ficar em intercessão orando. Jezabel tem que ser denunciada. E esse espírito de Jezabel que ele permeia, irmão. João Batista foi morto por um espírito, do mesmo espírito de Jezabel. Herodias tinha o mesmo espírito. Ela manipulou o rei para cortar a cabeça de João Batista, usando a sua filha. Olha o que Herodias tinha condições de fazer. Ela pegou a sua filha para seduzir o seu marido e pedir para o rei a cabeça de João Batista. E o rei não sabia que estava sendo manipulado. Cuidado, querido. Você pode estar sendo manipulado e não estar prestando atenção. E eu estou orando aqui para o Senhor despertar pessoas que estão sendo manipuladas. Faz anos que eu estou orando aqui para o Senhor despertar. Porque não adianta a gente orar contra a manipulação. Nós temos que orar para a inteligência. Para que as pessoas acessem em Cristo. E quando acessam em Cristo, elas sabem que, ei, estou sendo manipulado. Eu estou sendo vítima de um sistema. Tem um sistema que está me manipulando. Está me fazendo falar igual, pensar igual. Mas, não, irmão, a oração tem que ser para que o conhecimento da verdade flua sobre as pessoas. E nós temos que tomar cuidado sobre isso, querido. Porque um filho maduro vive pelo propósito coletivo do corpo. O parasita, ele vive pelo seu propósito pessoal. Uma vida centrada em si. O filho maduro, ele vive pelo corpo. O parasita vive por si. Agora, uma coisa que eu encerro aqui agora, é que no reino de Deus não tem parasitismo, existe o mutualismo. E se você for conhecer o mutualismo, irmão, o mutualismo é uma coisa legal. No reino, no ecossistema, existe um mutualismo. A abelhinha que voa e pousa numa plantinha. Aí ela pega o pólen daquela plantinha e vai voando e poliniza na outra. Não poliniza, não, poliniza. Poliniza na outra. Aí ela vai voando, poliniza na outra. Aí essa polinização dá a condição de que aquelas plantas frutifiquem. E daquele pólen a abelha produz mel. E nenhum destrói o outro, você está entendendo? A abelha usa o pólen para produzir mel e quando ela poliniza, as plantas são beneficiadas porque as plantas frutificam. A fruta que você come só é possível porque acontece isso.
Ou o beija-flor vai lá beijar na sua... O beija-flor ele está lá, depois ele beija a outra, está trocando. Isso é a mutualidade. Quem já foi numa roça aqui? Quem já foi na roça? Eu moro na roça, né? Então assim, você viu com a minha casa, né, irmão? Lá na minha casa não são os cachorros que rasgam lixo, é os cavalos, irmão. Vocês estão entendendo? Lá no meu bairro. Então, quem já viu um cavalo ou um boi andando e tem um passarinho em cima arrancando o carrapato? Carrapato é um parasita. Aquele passarinho arranca o parasita, dá saúde para o cavalo e aquele passarinho se alimenta. Isso aí é um mutualismo. E eu fui estudar sobre o mutualismo, eu descobri que tem um passarinho que entra na boca do jacaré para tirar os sanguessugas da boca do jacaré. E o jacaré não come ele, sabe por quê? Porque o mutualismo, o passarinho está arrancando a sanguessuga da boca do jacaré. O jacaré passa a ter vida, porque no lago tem muito sanguessuga. E o passarinho é alimentado. É uma mutualidade. E no corpo de Cristo nós vivemos a mutualidade cristã, querido. Ninguém está concorrendo, nós estamos trabalhando para que um sistema de governo do reino de Deus prevaleça. E o sistema de governo do reino de Deus é a paternidade. Nós saímos do parasitismo para entrar na mutualidade. Um filho maduro, ele trabalha mutuamente para o crescimento do corpo de Cristo. Você está entendendo isso? E se você está entendendo isso, você vai ceiar hoje aqui conosco, aqui entendendo isso. Que você foi despertado, pode louvar, você foi despertado para viver uma nova vida em Cristo. Não uma vida onde são os seus interesses que valem, mas sim o interesse do ecossistema do reino de Deus. E à medida que você entra nisso, você é beneficiado. A abelhinha, ela tem um trabalho de polinizar, e esse trabalho dela beneficia ela, produz mel para ela se alimentar e para os seus filhos se alimentar, e ainda nós alimentamos disso, todo um ecossistema. Você precisa entender. Por isso que quando nós falamos que não se trata de nós, não se trata de nós, irmão. O reino de Deus não se trata de nós. Quando eu só penso em mim, eu vou ver os meus problemas. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, eu não gosto daquela pessoa, João. Você não tem que andar com aquela pessoa porque eu não gosto. Pronto, manipulei o João. Na verdade, nós não temos que andar com ninguém porque a gente gosta. Nós temos que andar com as pessoas que vão nos levar a cumprir o propósito do reino de Deus. Quem está comigo nessa noite aqui, querido? O Senhor vai te levar para esse lugar. Não seja cópias de ninguém. Eu precisei falar para vocês de cópia no começo, para vocês entenderem hoje aqui. Vocês não são cópia de um sistema. Vocês são filhos maduros que precisam comer, precisam acessar as palavras liberadas nessa casa, as palavras liberadas pelos ministros das casas. Tem muita relevância nessa nação, querido. E talvez por você ser uma igreja de um bairro, talvez você ser uma igreja que não tem expressividade na sociedade, você acha que as soltas, não, as palavras liberadas neste lugar são exclusivas para a nossa nação, são exclusivas para a nossa cidade. Nós estamos falando de edificar uma geração, não de edificar um ajuntado de pessoas. Nós estamos falando de levar filhos maduros a manifestar a verdade do reino de Deus numa cidade que fluirá pelo nosso estado e fluirá pela nossa nação. Eu creio sim nessa nação. Eu creio que nessa casa vai sair sim arquitetos, vão sair sim engenheiros, vão sair sim médicos, vão sair sim psicólogos, vão sair sim advogados, vão sair sim ministros, vão sair sim vereadores, vão sair sim prefeitos, mas precisam entender que a mutualidade cristã nos levará a este lugar. Ei! Vamos mergulhar! Vamos ficar de pé, querido, ficar de pé. Estamos mergulhando. É você.